Eu estou representando a Liga de Psicologia Social e Humanos, orientado pela professora Luciana Gaudio, né? Então, é um evento que se realiza em função também do dia 1º de maio, dia do trabalho, né? E a gente convidou aqui a Fernanda Reis para falar um pouco sobre a questão do trabalho e psicologia, né? A gente deixou ela bem à vontade para falar da experiência profissional dela com a área, com psicologia da saúde também, né, Fernanda? E pode ficar à vontade. Então, a gente organizou disso, né, da questão do... a gente pensar mesmo o psicólogo como atuando mesmo, e você falar da sua experiência acadêmica, profissional, a vivência do psicólogo mesmo, né? A gente tem uma certa carência disso, que a gente tem muito teórica e estágio, né? Mas a questão do tete-a-tete ali, a vivência direta assim, com o trabalho, é só quem está ali mesmo que pode, né, falar e pode passar bastante coisa para a gente assim, nesse sentido. Pessoal, a gente vai dividir a palestra aqui no seguinte: 40 minutos para a exposição da Fernanda, tá? E 20 minutos para perguntas. Aí vocês podem colocar no chat que eu vou organizando, tá? E vou direcionando para ela. E daqui a pouco eu passo a lista também de presença, ok? Então, Fernanda, pode ficar à vontade, ok? Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu queria começar a minha fala fazendo os agradecimentos. A gente agradece no início e agradece no fim também, mas eu queria agradecer muito a professora Luciana pela indicação, né? A Luciana, ela estudou comigo, a gente foi colegas de ensino médio, dividimos sonhos de fazer a psicologia. Era só quando isso era só um projeto e chegamos até aqui. Para mim é desafiador estar aqui, eu estou retornando de licença maternidade, estou retornando aos poucos, ainda tentando entender esse rolê do que é ser mãe, porque sou marinheira de primeira viagem e a experiência da maternidade é um giro de 360, eu falo que é um giro de 360 graus nas minhas convicções, né? Tendo consciência de que é uma experiência também social e política ser mãe de uma menina. Então, estou voltando bem devagar, né? Eu não retornei ainda para o meu trabalho na prefeitura. Estou só com os meus trabalhos autônomos aí, começando os atendimentos, retornando aos poucos. Estou bem devagarzinho mesmo, voltando para esse terreno que eu amo, que é o campo do conhecimento e da psicologia. Então, agradecer a professora Luciana, né, por essa indicação, por essa oportunidade de estar aqui falando. Agradecer a Renata e o Wendel, que foram muito acolhedores comigo, né, nos nossos primeiros contatos, né. Ontem eu conversei bastante com o Wendel sobre a temática, parece que também ele gosta do tema, né, então a gente conversou um pouco bastante, nos preparando, estávamos nos aquecendo, empolgados com esse momento, né. Agradecer quem está presente, quem deixou essa manhã ensolarada para estar aqui ouvindo, né, partilhando, né, na curiosidade de saber, essa sede de saber. Então, agradecer a todos os participantes envolvidos e vamos seguir juntos. Primeiro, depois do agradecimento, eu queria muito falar do desafio do tema, da temática, porque embora trabalho, né, psicologia do trabalho é um tema tão falado, né, até clichê, digamos assim, é um tema muito amplo, muito mais complexo do que a gente imagina, muito polêmico, né? Quando a gente vê a palavra trabalho, a palavra trabalho ela tem origem do latim de tripalium, que era um instrumento de tortura da Idade Média. E aí a gente está agarrado ainda nessa representação do trabalho enquanto tortura. A gente pensa muito na questão do sextor. A gente adora a cultura do sextor. Sextou. A gente vive esperando a sexta-feira. Que trabalho que é esse que é tão sofrido, né? Que as pessoas falam, hoje é segunda-feira, af. Né? Sim, então a gente na verdade precisa romper dois extremos. Esse trabalho enquanto tortura, um grito de libertação. Esse trabalho enquanto tortura e o trabalho romântico também, que tem uma outra vertente, que é do trabalho como salvador de tudo. O trabalho vai salvar o mundo, todo mundo precisa trabalhar. O trabalho é uma vertente que a gente teve na própria história do trabalho religioso, o trabalho que ele é purificador, o trabalho ele é até punitivo, né? Então a gente tem esse trabalho romanceado, que você precisa vestir a camisa da empresa,
o trabalho romanceado em que a gente só tem felicidade, né? Que é um trabalho, só a gente é feliz. Eu preciso escolher a minha profissão. Fazendo psicologia, eu vou ser feliz para sempre. Né? Eu trabalho com outra coisa, eu estou fazendo psicologia, eu vou ser feliz. Então a gente tem essas duas, né? A gente tem a psicologia, o trabalho enquanto tripalho, enquanto instrumento de tortura, e o trabalho romanceado, como se fosse possível viver feliz para sempre, né? Igual nos contos infantis. Ser feliz para sempre no trabalho. Então a gente precisa pensar o que é esse trabalho, né? Pensar o que significa isso e tentar fazer uma avaliação, uma reflexão, o quanto que ele é importante da psicologia. Principalmente que a gente tem dados de antes da pandemia ainda, de 2012 e 2016, que o INSS divulgou uma pesquisa falando que os transtornos mentais relacionados ao trabalho eram, né, a terceira causa de afastamento do trabalho. E que existia que existe uma tendência de sempre problematizar os afastamentos do trabalho por questões orgânicas, negligenciando as questões mentais. Foi através disso que o Tribunal Superior do Trabalho ele divulgou um artigo falando transtornos mentais. Isso um pouco antes da pandemia, transtornos mentais. O acidente de trabalho que ninguém quer ver. Então, considerado um acidente de trabalho, de repente tem uma ruptura e ninguém quer falar sobre isso ainda. Mesmo com toda essa quase que epidemia de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? Em virtude do trabalho, até mesmo porque é difícil estabelecer um nexo causal, né, entre o motivo do adoecimento, que é por conta da situação de trabalho, não se fala muito e as empresas ainda negam, com a vertente ainda muito de culpabilizar o indivíduo, ele que não deu conta, do que pensar esse trabalho num contexto macrosocial, né? Então a gente precisa, nós da psicologia precisamos falar muito disso. Eu achei que foi muito pertinente esse tema ter vindo não da psicologia organizacional, não veio do RH, veio da Liga de Psicologia Social de Direitos Humanos, porque nós precisamos pautar isso enquanto questão social, né? Então eu achei que foi fantástico esse convite vir da Liga Social, porque a gente pauta várias questões de desigualdade, né? De gênero, de raça, de situações de classe, mas a gente não fala dessa questão do trabalho. E a gente tem que considerar a centralidade do trabalho na vida dos sujeitos, dos indivíduos. Então, eu achei muito importante a gente falar isso. Eu queria começar também contando para vocês a minha trajetória profissional, até mesmo para vocês entenderem de que lugar que eu falo, né? O que eu vejo sobre essa situação e um percurso que eu tenho nesses 15 anos de formação. Estou debutando na psicologia, são 15 anos, vou fazer 16 anos agora em dezembro de psicologia. Eu formei em 2005 na Universidade FUMEC. Na época, a FUMEC ainda era uma fundação, nem tinha o título de universidade, um currículo muito assim antigo, tinha psicologia da indústria. Não tinha esse currículo revolucionário que vocês têm. Eu falo que é currículo revolucionário, que hoje vocês têm a oportunidade de ver temas por políticas públicas, temas sociais, era muito clínico, muito, muito, muito clínico, e uma visão muito de psicologia taylorista, industrial, que a gente tinha na época. Depois a FUMEC também reformulou o seu currículo, mas eu já tinha saído da faculdade. Então eu sou dessa época, né? A FUMEC era fundação em 2005. E por que quis fazer psicologia? Eu quis como jovem da época, né, de 15 anos atrás. Sou jovem ainda, mas eu era mais jovem ainda. Tinha muitos mitos da psicologia, que a gente entra para a faculdade com muitos mitos, né? Do que é a identidade do psicólogo. E eu queria por uma questão de poder, assim, eu avalio hoje, reconheço que era uma questão de poder, no sentido de desvendar o outro, de descobrir a verdade. É como se eu tivesse um poder de desvendar, era uma vertente clínica, eu queria trabalhar com clínica. Eu não sabia o quanto que eu não sabia o instrumento riquíssimo que eu tinha nas mãos. E pensava que era uma psicologia clínica de analisar o outro, desvendar a verdade do outro, entrar na mente. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes, com jovens, e eu atendi adolescente autor de ato infracional, e eles falavam quando eu ia atender, Fernanda, não, vem Fernanda chamar para o atendimento, porque
né? Tinha a equipe técnica e cada um chamava para o atendimento. Lá vem a Fernanda tentar entrar na minha mente. Eu tô com medo, você vai entrar na minha mente. E aí tinha que desconstruir. Em oficinas a gente desconstruía. A gente tem que desconstruir socialmente, não precisa estar me analisando. O psicólogo está entrando na minha mente, né? Então eu fui muito voltada para isso. Aí eu comecei minha trajetória trabalhando no terceiro setor. Eu trabalhei em OCIP, né, em organização social, organização civil, né? Trabalhei na Rede Cidadã, na Fundação CDL, na Asprom, com adolescente em situação de vulnerabilidade social, né? Eu fazia um trabalho que era muito dentro dos aglomerados de Belo Horizonte, com educação para o trabalho. Nessa época, eu fui fazer pós-graduação lá na UFMG em psicologia do trabalho. Eu consegui verificar assim, o quanto que o trabalho entrava na vida daqueles jovens e as mudanças que eles faziam em termos de construção, fortalecimento da construção da identidade dentro do território, da relação familiar, da relação educativa que o trabalho tinha, né? E aí eu fui pesquisar com esses adolescentes, fui trabalhar com educação pelo trabalho. Eu não imaginava que eu estava fazendo educação para o trabalho, porque tem uma diferença, né? De educar pela via do trabalho e educar para o trabalho. Quando a gente fala de educar para o trabalho, a gente está falando de educar para o mercado de trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar com jovens como instrutora de curso profissionalizante, eu pensava em ensinar o adolescente a se comportar no emprego, no mercado de trabalho. Depois que eu fui fazer a pós-graduação e fui estudar e pesquisar, eu fui entender que o trabalho era muito mais amplo e que educava-se pela via do trabalho, né? Não assim para o trabalho. Quando a gente fala educar para o trabalho, a gente fala assim, treinamento, né? Adestramento. Comporte-se assim, seja assim para você ser absorvido pelo mercado de trabalho. E não é isso. Né? A gente sabe que quando a gente está começando a vida profissional, a gente precisa de uns toques mesmo com relação a relacionamento dentro de um ambiente organizacional. Mas eu fui entendendo com a pesquisa que era muito mais do que isso para aqueles jovens em situação de vulnerabilidade social. Depois disso, depois que eu terminei esse TCC, que eu me virei especialista em psicologia do trabalho, eu mergulhei no mundo da psicologia organizacional. Fui trabalhar como consultora de recursos humanos numa rede varejista, né? Que era Rede Bretas, e depois virou Seconsud, foi comprado por uma empresa chilena. Eu fui trabalhar com recrutamento, seleção, treinamento, fui viajar, entender um pouco do universo dos recursos humanos, da gestão estratégica de pessoas. Foi muito importante para mim ter essa experiência, porque até então eu tinha uma experiência da psicologia social comunitária e ter vivido dentro de uma organização, né, com visão, missão, valores, trabalhar pautado nisso, com o conhecimento que eu tinha da especialização em psicologia do trabalho, trabalhando para lideranças, né, sendo consultora de líderes das várias áreas que tinha, dando treinamento para as unidades que tinha no interior. Então, foi uma experiência muito rica e gratificante. Depois disso, eu tive uma outra experiência, que eu fui trabalhar na faculdade BMEC como analista de carreiras. Na época, eu trabalhava com consultoria para os alunos, né, dos cursos que tinham, né, na BMEC, de economia, administração, relações internacionais. A gente trabalhava no setor de estágio, mas tinha uma parte de consultoria de carreira. Também foi uma experiência muito rica. Depois eu voltei para a área social, fiz um monte de coisa. Fui trabalhar como psicóloga de uma casa de semi-liberdade na Regional Venda Nova, né, fazendo atendimento para adolescente autor de ato infracional. Em seguida, eu tive uma primeira experiência de gestão no governo de Minas, né, fui trabalhar na cidade administrativa, na parte de gestão, gestão de formação profissionais, os adolescentes autores de ato infracional do Estado, de todo o Estado de Minas Gerais, né? Então, todos os centros de internação de Belo Horizonte e de Minas Gerais e do interior, perdão, de Belo Horizonte, do interior de Minas Gerais, as casas de internação e de semi-liberdade de adolescentes estavam cumprindo medida socioeducativa em caráter de privação de liberdade ou de semi-liberdade, eles são orientados por eixos, né, eixos de medida. Um dos eixos é a profissionalização. Então, eu fui gestora desse eixo em Minas Gerais. E fiquei muito mexida, assim, né, com essa experiência
Primeiro, foi uma experiência muito intensa de gestão de equipe, né? Gestão das unidades também, de capacitação das unidades no eixo profissionalização. Fui lidar com o preconceito de várias instituições de profissionalização. Eles queriam receber adolescentes de toda a cidade, menos adolescente autor de ato infracional. Preconceito para absorver e capacitar esses adolescentes para que eles tivessem um ofício, né? Que na verdade eu fui descobrir com a pesquisa de mestrado que eles tinham um ofício, eles já trabalhavam, mas um trabalho marginal e ilegal, né? O tráfico de drogas, a grande maioria estava lá por conta de tráfico de drogas. E aí eu fui fazer minha pesquisa de mestrado na UFMG, na psicologia social, no eixo trabalho e sociabilidade. E aí eu fui descobrindo isso, na relação que ele tinha, a minha pesquisa, isso dá uma outra palestra, porque é muito intenso essa pesquisa, porque eu fui escutá-los e fui entender a diferença do trabalho marginal, muito, 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 né? Eu que eu digo, porque eu me apaixonei por esse tema, assim, eu mergulhei e fui, né, e fui escutar os meninos, né? E eles foram falar para mim da experiência deles no tráfico de drogas, na experiência com os furtos também, entendendo esse trabalho ilegal e marginal também como um trabalho. Então, ele chegava na medida socioeducativa para poder ter formação profissional, ele não estava vazio, ele já tinha experiência em fazer conta, em fazer gestão de equipe, tudo informalmente ali na venda de entorpecentes, né, no comércio de entorpecentes. E foi muito interessante, o título da pesquisa é de bandido a trabalhador. Entendendo a palavra bandido como uma categoria social, não no sentido pejorativo, né? Que é uma categoria social que é dita pela própria comunidade, né? Meu filho bandido, meu filho trabalhador. Tinha essa dualidade. Então, fui fazer essa pesquisa e na época eu estava trabalhando lá no governo, né? Como gestora do eixo de medida socioeducativa. Eu saí do Estado, aliás, só consegui concluir a minha pesquisa depois que eu saí do Estado, porque eu estava tão em volta ali das questões institucionais que eu não estava com dificuldade de ver. Eu precisei sair do campo para ver de longe, para terminar. Eu começava a falar, fazia, mas eu não conseguia concluir. Aí eu consegui concluir quando eu saí. E aí eu fui trabalhar no SESI Minas, né, na área de saúde mental e trabalho, circulando com um programa de prevenção aos transtornos mentais, com saúde mental e trabalho, atendendo a indústria. É uma outra vertente, né? Um outro olhar. Era um trabalho de realizar oficinas com os trabalhadores, de consultoria também para a indústria, com relação às questões de saúde mental que tinha. Então, eu ficava viajando muito nas indústrias, empresas, me deu uma visão muito abrangente, né? Nessa mesma época em que eu estava viajando, eu comecei a dar aula na Faculdade de Ciências Médicas, como na pós-graduação, na psicologia, na pós-graduação de enfermagem do trabalho. E aí eu estava dando duas disciplinas, né? Que era de RH, que era de gestão estratégica de pessoas, e de psicologia do trabalho, de saúde mental e trabalho, né? Que são coisas que precisam ser problematizadas separadamente, às vezes são trabalhadas junto dentro das organizações, né? Todo mundo acha que psicologia do trabalho, psicologia organizacional é a mesma coisa, o RH fica junto com o departamento pessoal, mistura muita burocracia com esse processo mais analítico de entender, intervir na situação de trabalho. Então, foi muito importante para mim trabalhar essas duas vertentes, tanto, né, empresa privada, empresa pública, para mim foi muito importante. Não, até a minha licença maternidade, né, que eu estava contando aqui no início, para quem chegou depois, que eu estou voltando da licença de maternidade, eu estava dando aula e esse ano não abriu a turma, eu não comecei ainda, estou em processo de retorno paulatino aí das minhas atividades profissionais, mas eu estava lecionando na pós-graduação. E sou servidora pública do município, né? Eu trabalho na política de assistência social do município, eu sou analista de políticas públicas, trabalho em PAIF, que é o Programa de Atenção Integrada à Família, na prevenção, né? Na prevenção a situações de agravamento de desproteções sociais.
Eu trabalho em uma equipe multidisciplinar com trabalho social em famílias. Encerrei antes da minha gestação, aliás, no meio da minha gestação, uma outra pós-graduação que era sobre trabalho social com famílias. E aí eu fui pesquisar o uso da CNV, né, que agora está em pauta aí também, que é a comunicação não violenta no trabalho. É uma outra questão que a gente precisa falar no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, nas relações acadêmicas, a nossa forma de comunicar. E aí é muito desafiante, a gente tem muito ruído de comunicação, a gente comunica de uma forma muito errada, né? Muito cheia de ruído. E a CNV, a produção teórica, né, sobre a comunicação não violenta está sendo muito difundida aí. E aí meu tema de pesquisa foi sobre o uso da comunicação não violenta no trabalho social com famílias. Pensando nessa atuação minha na comunidade, junto às famílias que eu atendo no território. E nesse percurso todo aí de 15 anos, a psicologia clínica começou também, né? Assim, acaba que as outras coisas que eu faço é muito mais grupal, eu trabalho mais com grupos, né, do que essa vertente individual, mas durante a pandemia, por exemplo, eu tive na coletiva Mulheres da Quebrada fazendo atendimento às mulheres do aglomerado da Serra. Por causa da pandemia, muitas questões estavam sendo postas e era necessário um acolhimento a essas mulheres, e aí a gente estava fazendo atendimento online, né, na coletiva Mulheres da Quebrada. Era um trabalho gratuito, né, um trabalho voluntário, vários psicólogos do Brasil estavam atendendo mulheres aqui do aglomerado da Serra, um projeto muito potente, Mulheres da Quebrada. E a clínica, né, tá aí comigo também, estou fazendo acolhimento, né, eu trabalho com duas abordagens, abordagem sócio-histórica, né, que trabalha a psicologia social, entendendo esse homem dentro de um contexto macroeconômico, social, político, e na psicologia humanista, né, abordagem no atendimento individual, o acolhimento, eu bebo muito dos conhecimentos da psicologia humanista, da abordagem centrada na pessoa, que é o mesmo da comunicação não violenta da CNV, né, que o Marshall, que é o principal teórico da CNV, ele trabalha com comunicação não violenta muito na abordagem centrada na pessoa. Aí é isso. É muita coisa, estou tentando resumir que o nosso tempo é curto, né? O que fica para mim nessa trajetória profissional, assim, né? O que fica vivo em mim? O que eu tenho aprendido, né? Com esse percurso todo que eu fiz. Primeiro, a importância de transitar entre áreas, entre as várias áreas da psicologia. Eu aproveitei muito o meu estágio. Eu acho que era uma necessidade financeira, acabou sendo, precisava fazer muito estágio, fazer 2 estágios de uma vez, para poder pagar a faculdade, estado remunerado. E aí eu fazendo meus corres para poder pagar a faculdade, acabou que me ajudou muito, que eu fui para um monte de área, experimentei muita coisa de estágio, me ajudou muito na minha experiência profissional. Eu pude atuar em outras coisas, porque eu tinha feito estágio em várias áreas. Então, é normal que a gente tenha uma inclinação por determinada área durante a formação, e a gente quer aprofundar e só fazer aquilo. E eu recomendo transitar, eu recomendo diversificar, experimentar, degustar, nem que seja uma degustação das áreas, desconstruir, né, assim, porque senão eu tinha ficado parado lá na clínica. Eu não tinha vivido, falei, eu vou fazer estágio na social, esse negócio eu não vou gostar muito, vou lá, mas a bolsa do estágio tá boa. Fui e apaixonei. Sabe essas coisas assim que a gente se surpreende, a gente vai se. É um autoconhecimento, a gente experimentar as áreas, né? E apaixonei, né? Aí a questão da financeira, ela entra em segundo plano quando você é apaixonada. O resultado vem, a primeira paixão, o resultado é consequência. Então, isso para mim ficou muito vivo, né? De transitar entre as áreas, porque a gente vive também na academia uma disputa entre saberes, né? A gente percebe que dentro da academia, cada um fica ali no seu clã. E qual que é o saber que impera? Tanto na área da psicologia ou nas universidades, que tem outras áreas, quem que tem mais saber? Né? A psicologia, a medicina, a administração, fica cada um no seu clã, e dentro da própria psicologia, a psicanálise, briga com a social, e a Gestalt, as abordagens, elas não conversam entre si, tem uma vaidade acadêmica, né? E a gente só perde com isso. Então, eu acho que a gente precisa
vencer essa vaidade acadêmica e conversar mais com as áreas, vivenciar as áreas e conversar com as outras áreas, né? Ficou viva em mim a importância, então, do trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, porque para mim o que fica vivo, né? Para mim, Fernanda, sozinha eu não sou nada. Eu preciso, e eu vejo isso lá no território, a importância da conversa com a assistência social, com a terapia ocupacional, com o direito, o tanto que é rico. E dentro da própria psicologia, conversar com as outras áreas. Com a psicanálise, né? A psicanálise aí está revolucionando, saindo do setting terapêutica e problematizando questões sociais muito importantes. E aí eu deixo esse recado é abrir mão, eu coloco aqui, né, do seu conhecimento como soberano, abrir mão da psicologia enquanto poder, né, como mecanismo de poder, de dominação do outro, porque a psicologia ela ficou a serviço das elites há muito tempo, né, trabalhando para alguém específico de acordo com quem estava dominando, assim, né? E a psicologia virou um mecanismo mesmo de poder, aquele poder que eu estava lá atrás, né? Que eu entrei com o objetivo e a gente precisa desconstruir isso. Eu acho que o conhecimento, a gente tem uma referência teórica muito importante, enquanto é referência como bússola para a gente direcionar a nossa atuação profissional. Mas esse conhecimento, ele não deve ser soberano. Então, para mim, isso fica muito vivo. E outra coisa é que toda a psicologia é social. Não só quem trabalha para as minorias, quem trabalha na comunidade, quem trabalha na psicologia hospitalar, quem trabalha dentro das organizações privadas, quem trabalha na psicologia do esporte. Toda a psicologia é social. E a gente tem o equívoco de achar que a psicologia social é só aquela que vai lá na comunidade, no aglomerado, que trabalha para a população mais pobre, e não é. Então, na clínica, a gente precisa pensar que toda a psicologia ela é social, né? Porque aparecem questões do indivíduo, que são questões estruturais, da estrutura social, e a gente nega, a gente não vê, né? Assim, o trabalho, né, que é o tema do nosso debate de hoje, ele não deve ser tema só da psicologia organizacional, só do RH, da gestão estratégica de pessoas. A gente tem que ver o trabalho enquanto ergologia, né? A ergologia, ela traz muitos conhecimentos para a gente. Ergo significa trabalho e elogia, estudo do trabalho. De uma forma mais minuciosa, mais ampla. Nesse sentido, o psicólogo ele sai da sala de atendimento. Se ele está no RH, ele sai da sala de RH, ele circula pelos espaços para entender as dinâmicas que estão acontecendo ali naquele espaço microsocial. E esse espaço microsocial está inserido dentro de um território e dentro de uma macroeconomia, de uma macropolítica, de um espaço macrosocial. A gente tem que ter essa visão, né? Então é muito importante que quando a gente trabalha, hoje eu vou trabalhar muito com vocês aqui na questão da psicologia, do psicólogo do trabalho, que é a minha experiência, e o psicólogo no trabalho, né? O psicólogo que trabalha na área do trabalho e o psicólogo geral no trabalho. Quando a gente está falando, então, de psicologia do trabalho, do que nós estamos falando, né? O que pauta, o que me orienta, o meu trabalho e as minhas pesquisas são sempre a psicologia social crítica do trabalho, que é uma psicologia que ela é novinha, tem só 32 anos, né? Que ela é de 1990, que quem deve ter visto esse tema deve ouvir falar em sala de aula, que é a clínica da atividade, a clínica do trabalho, que embora tenha um nome de clínica, ela não tem nada de clínica, né? Porque é uma psicologia que faz o psicólogo dinâmico se movimentar muito dentro do espaço laboral, entendendo as atividades laborais, entendendo a ação do homem naquele ambiente, as relações, a dinâmica que acontece ali. E ela é revolucionária porque ela rompe a questão da psicologia do trabalho, que até então ela era muito focada nas condições de trabalho. Porque a psicologia do trabalho, que começa historicamente lá na psicologia da indústria, na psicologia na Revolução Industrial, na psicologia da indústria, ainda era uma psicologia
individualizante, né? Que avaliava o sujeito, muito usava muito, abria mão muito dos instrumentos de avaliação psicológica para avaliar se o sujeito ele tinha habilidade ou não para fazer as tarefas. Então era muito em função ao dono da produção, né? Depois ela começa a melhorar um pouquinho com a teoria das relações humanas, começa a pensar no bem-estar do trabalhador, na psicologia de gestão estratégica de pessoas, gestão de RH. Eu não vou entrar aqui no histórico, não, porque o histórico é comprido, né? Nosso tempo é curto. Mas é mais a década de 90 aqui no Brasil, né? Que na França isso evoluiu primeiro, começou lá o berço da psicologia do trabalho é a França. Tem muitas pesquisas, muitas atividades na França, mas aqui no Brasil é mais 1990. Começa a evoluir, passa de avaliar as condições de trabalho. Quando eu falo condições de trabalho, eu estou falando de condições ergonômicas. Se o móvel é adequado, sabe? Essa questão mais, né, lá na indústria, se está adequado ou não, do sofrimento ligado ao material. E começa a focar, a observar a organização do trabalho. E quando a gente está falando de organização do trabalho, a gente está falando de liderança, por exemplo. Tem um artigo que fala que uma liderança pode adoecer uma equipe. Então, assim, o estilo de liderança, o tipo de atividade que você executa, a velocidade desse trabalho, as exigências desse trabalho de metas, né, a exigência da chefia, um ambiente estressor, né, de relações sociais entre pares problemática, tudo isso é adoecedor, né? Então a clínica da atividade começa a lançar, começa a se debruçar e pesquisar de forma mais ampla a organização do trabalho em detrimento das condições de trabalho. Não que as condições sejam importantes, a ergonomia está aí para poder dizer, a ergonomia é importante, mas ampliar esse trabalho. E aí a psicologia do trabalho, ela vai trabalhar com o conceito de trabalho no seu sentido ontológico. Quem falava muito disso era Marx, né? Uma psicologia marxista. Marx e Lukács, que era um filósofo, né? Que falava muito da década do século XIX, que falava muito do sentido ontológico do trabalho, né? O que é ontológico? Origem do ser. Então, esses teóricos, eles vão falar que o trabalho tem um sentido ontológico. Se perguntar assim, quando que nasceu o trabalho? Nasceu com a história da própria humanidade. O homem sempre trabalhou, né? Então, faz parte, ele tem um sentido ele faz parte da própria constituição do sujeito. O ofício, ele era ensinado de pai para filho, né? De mãe para filha. Então, ele fazia parte de um processo de aprendizagem, um processo de construção de uma identidade. E aí o Marx vai falar assim que a visão do trabalho, pelo modo de produção capitalista, ela foi distorcida. A venda da força de produção fez com que o trabalho ele fosse esse trabalho tripalium, né? Assim, é uma venda, não esse trabalho que o Marx fala que é a origem do ser, né? No sentido de que ele pensa a cadeira, e aí ele é capaz de pensar a cadeira e ele é capaz de construir essa cadeira. Alguém ensina para ele o ofício de fazer. Esse trabalho de prestação de serviço, exatamente, o trabalho alienado. Marx chamava a atenção desse trabalho que você faz repetitivo ali na indústria, sem pensar, né, em toda a engrenagem, na engrenagem dentro daquela própria organização e na engrenagem social. É nesse sentido que o principal autor que a gente tem hoje na psicologia do trabalho, um dos principais, além de Marx e Lukács, né, desse sentido ontológico do trabalho, é o Yves Clos, que ele tem um livro, que é esse aqui, que eu adoro, né, que é a função psicológica do trabalho. Né? Ele vai falar que o trabalho ele tem uma função psicológica, ele é muito importante. Então a gente não está falando de emprego, a gente não está falando de emprego formal, de empregabilidade, se manter, a gente está falando de algo mais amplo. O trabalho voluntário é trabalho, maternar é trabalho, né? O trabalho que eu realizo voluntário é trabalho. O trabalho remunerado é trabalho. Então, a gente pensar esse trabalho, que por ser, então, tem uma função psicológica, ele tem uma função de ergoterapia, ele pode ser um trabalho que ele potencializa, que ele ajuda a crescer, ou um trabalho, né, a gente pode falar de psicopatologia do trabalho, que é um trabalho que pode adoecer. Então, a gente tem essas duas vertentes aí que trabalham, da psicologia do trabalho.
A Dominique, que é uma francesa, Louis, ela tem uma citação que eu vou até, né, que fala dessa questão do sentido ontológico do trabalho também, que ela fala o seguinte: trabalhar não é apenas dedicar-se a uma atividade, é também estabelecer uma relação com os outros, envolver-se em formas de cooperação, de troca, inscrever-se numa divisão de postos e de tarefas, confrontar pontos de vistas, práticas, experimentar, dar visibilidade às capacidades e aos recursos de cada um, né? Que ele trabalhando, ele descobre a própria habilidade, a própria potencialidade, capacidades e recursos de cada um, transmitir saber, validar as contribuições singulares dentro do todo, né? Enfim, ser capaz de pôr sua marca no mundo, no ambiente e no curso das coisas. Então, a Dominique escreveu isso em 2005, né? Eu vou depois disponibilizar para quem interessar, que eu estou com os livros aqui, mas eu vou disponibilizar para quem se interessar o slide, que eu preferi não colocar slides, para a gente acordar, falar, conversar, né? Mas eu vou falar mais do que... Mas eu vou disponibilizar para vocês, para quem se interessar, qual que é a minha referência teórica, né? Quais são os teóricos que eu me apoio para essa minha fala. Então, o psicólogo do trabalho, ele deve considerar essa dimensão social, essa dimensão de construção da identidade do trabalho. Um exemplo prático, né? Eu trabalho no Centro de Referência de Assistência Social, na Regional Venda Nova, num território de alta vulnerabilidade, e a gente foi procurado pelo Centro de Saúde para poder fazer uma parceria. Eu achei que foi uma grande sacada assim, do Centro de Saúde. A psicologia do Centro de Saúde procurou o Centro de Referência, falando, olha, a gente está com muita demanda aqui de atendimento clínico, a gente está com muita demanda porque muitas das questões que aparecem aqui na clínica, os casos que são encaminhados, né, pela equipe de saúde da família, que chegam para a gente, são relacionados ao adoecimento do trabalho ou à ausência do trabalho, desemprego, né, também que gera adoecimento mental, que é o que está mais vivo para a gente agora, nesse momento que a gente está ainda saindo de uma pandemia, saindo, né, não saindo, enfim. E aí achei que foi uma grande sacada, porque aí o centro de saúde sai de dentro do setting terapêutico ali de atendimento clínico, as psicólogas de lá, e vai circular no território para ver quais são os problemas que o território tem de inserção das pessoas no mercado de trabalho. E aí elas começam a fazer um projeto na comunidade para poder inserir as pessoas no mercado de trabalho, para discutir trabalho, foi muito legal, para fazer grupos junto com a gente do CRAS, para trabalhar essa questão do trabalho com a juventude, com mulheres e homens do território, né? Terceira idade, porque a gente tem um grupo um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que tem a questão do ócio também, é uma demanda que eles trazem, de atividade, de fazer alguma atividade, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, veio a pandemia. Mas as atividades foram suspensas, coletivo, e eu achei muito legal, assim. Eu achei inovador. Falar a culpa é do sujeito, ele está com dificuldade de arrumar emprego, ele que não se qualificou o suficiente, e abrir o leque para entender. Porque, por exemplo, eu atuo em Venda Nova. Venda Nova, a localização, né, que nós estamos aqui no território da cidade de Belo Horizonte já desfavorece. A empresa não quer contratar porque ele já está distante de onde está as grandes e principais empresas, e a empresa não quer contratar por questão de vale transporte, ele não consegue fazer um curso porque ele não tem vale transporte para fazer uma qualificação profissional num local mais distante. Venda Nova tem pouca rede de qualificação profissional, por exemplo, não se tem projetos de trabalhar esse sentido ontológico do trabalho, autoconhecimento com as pessoas, né, do território. Então, assim, eu achei muito legal. Então, a gente precisa disso, sabe? De pensar o trabalho para além do emprego mesmo, né? Desse modo, a psicologia clínica, ela deve entender que quando, né, a dica que eu dou para os estudantes que estão aí, chega na clínica, eu estou fazendo na clínica uma questão ligada à raça, né? Uma mulher negra que está se sentindo sozinha, uma questão de gênero, uma questão de, eu estou com dificuldade no meu trabalho. A gente não pode pensar isso
só com relação à questão do sujeito, a gente precisa ampliar, né? Esse olhar, a gente precisa ir para fora, né? Bom, seguindo aqui na psicologia no trabalho, né? Eu falei muito dessa questão da importância da clínica, né? Falei um pouco da psicologia do trabalho, qual que é a visão que a psicologia tem do trabalho, esse conceito mais ampliado de trabalho para além do emprego. Resumindo o que eu disse, eu falei do psicólogo do trabalho, eu vou falar um pouco da psicologia no trabalho, né? Seja o psicólogo que trabalhe com o trabalho ou não, né? Eu digo que a gente precisa muito sempre ler o código de ética, né? Porque fora o psicólogo que é autônomo, que trabalha com a clínica ou de outras formas, palestrando de forma autônoma, normalmente o psicólogo está dentro de uma instituição, dentro de uma organização que tem valores próprios, né? A organização privada tem lá, normalmente, sua missão, visão, valores, e a gente chega nesse espaço já com uma cultura organizacional ou uma cultura institucional, então uma coisa instituída. E a gente precisa ler sempre o código de ética, que vai nos referenciar, de que a gente não pode perder essa referência. Toda a psicologia é social, né? Então a gente tem um código de ética que fala que é pautado aí na declaração, o código de ética da psicologia é pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E o código de ética, por sua vez, ele fala que a psicologia se preocupa com o bem-estar social. Por isso que toda a psicologia é social, né? Ela não trabalha só para o dono do meio de produção. Ela trabalha para os indivíduos, para o cidadão. Ela tem uma função psicológica, ela tem um compromisso social, né? Então a gente precisa entender isso dentro das instituições, né? Eu acho que o principal desafio, então, nesse sentido que nós temos, é de manejar a tríade prática ética, essa prática que é ampliada, que fala da psicologia política, que a psicologia é política, a psicologia ela é social, essa tríade prática ética, os valores institucionais que já estão ali na organização e problemas sociais, estruturais que estão ali, né? Que se apresenta no espaço microsocial, mas aquele é macrosocial, vai apresentar ali, manejar isso. Nesse livro da Psicologia e Compromisso Social, que a Ana Maria Bock, ela é organizadora, ela vai dizer o seguinte, né? A psicologia ela deve agir como ciência, a gente não pode perder isso de vista. Não como uma técnica para solucionar problemas íntimos de pessoas privilegiadas. É muito forte isso, né? Porque a gente tem uma escala de poder, né, social, poder econômico, e a gente, sem pensar, dentro das instituições, trabalhamos para donos de capital ou dentro do próprio serviço público, trabalhamos para o Estado, quando o Estado não tem o objetivo de focar no cidadão, mas para interesses próprios. Né? Então, a gente precisa entender isso, sair da alienação que Marx fala, né? E pensar esse trabalho. Tem um livro do Yves Clos também, que é o mesmo autor da função psicológica do trabalho, não vai dar tempo de aprofundar, eu queria muito aprofundar sobre isso, que é esse aqui, que é o trabalho, poder de agir. Por quê? O que o Yves Clos vai falar? Que o que adoece o sujeito, né, porque existe o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito é aquilo que está lá, que você deve fazer, né? Descrição de cargos, que o RH a gente aprende lá no RH. E tem o trabalho real, que é o trabalho que o sujeito faz. Né? E o modo pessoal de fazer, ele tem um modo de se ajeitar, de se acomodar nesse ambiente, de acordo com as relações sociais, com o apoio mais ou menos ele tem dele fazer. Que o que adoece é a impossibilidade dele agir. Por causa de norma, por causa de questões sociais, né? Então ele fala, trabalho, poder de agir. Pensando no trabalho da atuação do psicólogo, o que mais adoece profissionais de saúde no geral e psicólogo é a questão do poder de agir. Porque adoecedoras que às vezes é impotência de poder ajudar. É outra coisa que a gente precisa, outra palestra também que a gente precisa entender e problematizar, que é a psicologia enquanto filantropia, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, não pensando que tudo que a gente trabalha é direito, que as pessoas têm direito. Nós não somos bonzinhos, a gente trabalha com direitos, as pessoas têm direito, né?
quando eu atendo as pessoas na comunidade, eu falo isso muito. Elas vêm me agradecer, Fernanda. Nossa, você ajudou demais com benefício, com encaminhamento para a rede protetiva. Não me agradeça, eu sou servidora pública, né? O que eu estou te dando é acesso ao sistema de garantia de direitos. O trabalho, por exemplo, é um direito social. Você tem direito, não é eu que estou te dando. Então, é isso, né? A gente trabalha com a inserção das pessoas, dos cidadãos, a esse conceito mais amplo. E aí tem o sofrimento que a gente não consegue fazer isso. Existe o sistema de garantia de direito e a gente não consegue porque a gente esbarra na ausência de rede protetiva, né, de geração de trabalho, renda, dignidade e o índice de adoecimento, né, na psicologia. Eu não tenho pesquisa dentro da psicologia, eu trabalho como eu trabalho na pós-graduação de enfermagem do trabalho, eu vejo muito enfermeiros do trabalho é, relatando do sofrimento deles de lidar com a questão existencial de doença, né? E essas questões mesmo, que trabalha na rede pública, de às vezes não conseguir fazer o seu trabalho pela falta de poder de agir. Ou porque tem um chefe que não deixa ele agir, né? Que boicota ele. A questão do assédio moral é uma coisa muito forte, né? Nos ambientes microsociais impedido porque o chefe não deixa, pelas normas que são rígidas, a burocracia impedido porque as relações de trabalho são adoecedoras, né? O colega tem tanto estresse ali na relação de trabalho que ele não consegue fazer o seu trabalho, ou é adoecido por conta das questões macrosociais, né? Que a gente da política que a gente vive que não tem política pública de voltado para essa inserção no mercado de trabalho. Nós temos poucas políticas públicas de capacitação profissional, de pensar esse trabalho para além do emprego também, enquanto autoconhecimento. A gente vê pessoas com muito como o trabalho que eu contei para vocês com jovens, muito habilidosos, meninos que trabalham no tráfico são muito habilidosos. E aí põe o menino para poder tirar xerox, o menino fica lá tirando xerox. É claro que o tráfico vai ser muito mais interessante para ele, porque lá ele faz gestão de equipe, né? Ele é muito dinâmico, tem desafio, ele vai trabalhar dentro de uma empresa tirando xerox. E aí o trabalho ele perde essa característica de ser um trabalho ergoterapêutico, um trabalho que faz você colocar a sua produção no mundo ter um sentido, né? É o trabalho alienante que o Marx vai falar. E aí o Yves Clot também fala isso, que o problema do adoecimento mental é o poder de agir. Então o psicólogo ele precisa, dentro das organizações, tentar amortecer esse conflito capital-trabalho. Né? Porque é um conflito que é inerente. Não adianta falar assim, eu vou trabalhar só para o bem do funcionário, porque existe uma coisa macro-social que é o modo de produção capitalista. E aí a gente precisa. É um desafio. Perguntar comigo, Fernanda, como? Não sei, a gente precisa discutir isso muito ainda. Né? Não sei, nesses 15 anos eu não sei. A gente precisa amortecer, a gente precisa só pensar, né? E não, sair e falar, não, eu não aceito eticamente, ou vamos problematizar isso aqui. Existem outras formas de fazer isso aqui. Qual é a outra forma possível de fazer para amortecer esse conflito inevitável entre capital e trabalho? Então, assim, chegando para. Eu queria dizer o seguinte, que a gente está celebrando, não sei se é um dia de celebração, um dia de luta. Que com a pandemia, os problemas das condições de trabalho, eles se acentuaram muito. Seja porque as pessoas estavam trabalhando em home office, tinham problemas de estrutura, falta de condições de trabalho para trabalhar, ou porque tinha que fazer duplo trabalho, né? As mães com os filhos pipocando fora da escola, sem ter como se dedicar, com vários papéis sociais, sem ter como dedicar esse trabalho. Trabalhar sob pressão, sobre a ameaça de um vírus, voltar ao convívio pessoal é um fator estressor, né, de adoecimento mental. A gente está com várias questões de psicologia do trabalho aí latente, que eu trouxe dados lá de 2012, 2016, mas a gente precisa de novas pesquisas, né, nessa área para poder pensar. E a gente tem que pensar que a psicologia é política. Eu sei que é um terreno minado, principalmente agora, né, que a gente está com um governo de extrema direita e muita polarização. Eu sei que é um terreno muito complicado, muito conflituoso, mas a psicologia não tem como não ser psicólogo e não pensar a psicologia política.
Porque se nós somos profissionais do bem-estar social e a política, ela define, né, se a sociedade vai ser mais protetiva ou não, nós precisamos entender, debater e estar nos espaços onde são formuladas as políticas públicas, por exemplo. Mesmo que eu seja um psicólogo clínico, mesmo que eu seja um psicólogo hospitalar de um hospital privado, porque isso vai respingar na sua atividade profissional. E volto a repetir aquilo que eu falei lá no início para quem chegou agora, que psicólogo é trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, que sozinho nós não somos nada. Você não vai trabalhar sozinho. Você precisa abrir para trabalhar com outras categorias profissionais, né? De outras áreas fora da psicologia e dos saberes dentro da própria psicologia. Escutar, escutar e escutar. Por quê? Quando eu fui fazer meu trabalho de pesquisa, eu descobri que a gente não escuta. Eu fui ouvir os meninos, eu circulando dentro do centro de internação e das casas de semi-liberdade, escutando, escutando. E aí eu fui fazer aquele trabalho pedante, né? Fazer transcrição de fita, mas é muito interessante. Meu trabalho só ficou intenso e apaixonante quando eu comecei a escutar os meninos. Aí quando eu fui ouvir o que eu tinha gravado, as entrevistas que eu tinha feito, eu fiz as entrevistas, eu falei assim, que hora que esse menino falou isso que eu não ouvi? Na hora que eu fui escrever, eu falei, mas ele falou isso, eu não ouvi. Tinha tanta coisa atrás, porque como eu estou ouvindo ali tete a tete, muita coisa sai, porque a gente não escuta direito. Mesmo que nós somos profissionais da escuta, nós não escutamos. E aí a CNV, né, que é a comunicação não violenta, ela problematiza muito isso, né? As pesquisas em comunicação que nós escutamos, mesmo sendo profissionais da escuta. Nós não escutamos outras áreas, nós não escutamos, porque nós precisamos exibir a nossa linha de pesquisa, a gente precisa exibir, né, a nossa soberania de saber, de linha teórica, e a gente perde a oportunidade de esvaziar, silenciar e escutar. O que, que a assistência social tem a dizer? O que, que o médico, o enfermeiro, o que o profissional do direito tem a dizer? Né? O que o psicólogo, o psicanalista tem a dizer? Então a gente precisa ouvir e silenciar. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Que você falou que a gente chegou já aos 40 minutos. É isso mesmo, Wendel? Então, a gente passou, mas não tem problema não, tá ótimo. Mas é isso que eu trouxe para Não... a gente degustar, começar a conversar, é isso. Nossa, mas foi ótimo, que aula. Agradecer aqui a palestra, foi muito interessante. Eu comecei, com sinceridade, assim, estou até mais interessado. Eu tenho formação em ciências sociais, eu achei muita coisa casando com a sociologia. É muito interessante agradecendo, eu vou agradecer de novo, porque eu estou encantado assim com a área, as possibilidades que a senhora passou aqui também da ciência de campo, muito bacana. Eu acho que todo mundo aqui está saindo mais, sabe, mais enriquecido, um pouco mais possibilidades, com um pouco mais de amadurecimento, assim, em relação ao campo de trabalho psicólogo. E, professor, eu vou abrir, o pessoal quiser fazer pergunta, quiser colocar no chat aqui, a gente vai encaminhando, né, para a professora. Vocês podem colocar no chat, só para ficar mais fácil A organizar. Renata, ela tinha feito um comentário e eu não consegui ler na outra, acho que a gente perdeu, né? Ela tinha feito um Sim. comentário, eu não consegui. Se você puder repetir, Renata, que eu achei interessante, toda contribuição é bem-vinda. Você tinha escrito um texto um pouco maior. Eu não sei se é a Renata da Liga ou se é uma outra Renata, mas eu vi que era Renata, né? Se você puder repetir o que você comentou, Deixa ela vai. para a gente começar o nosso debate. Ô, Fernanda, sou eu mesma. Eu acho que, assim, eu tô procurando não usar o microfone, como, né, te falei que eu tô sem fone, pode ser que fique ruim o áudio. Eu vou arriscar, vou tentar fazer a pergunta no áudio aqui mesmo, sem o fone. Eu tinha perguntado, né, da questão... Não, eu tinha só feito um comentário que você falou que é interessante, nos estágios, a gente perpassar por várias áreas da psicologia, né? E eu falei que a nossa tendência, que hoje eu sou estagiária também, eu estagio em escola, né? Com psicologia mais voltada para a educação, né? Tendo visto também que eu tenho formação em pedagogia, então já tenho mais contato com a escola, né? Já de longa data. Então, a tendência é, por exemplo, a gente ficar confortável em estagiar na área ou que a gente acha que tem mais aptidão ou que a gente gosta mais, né?
E eu achei muito interessante quando você sugeriu a gente em buscar outras possibilidades, né, de campo, de área, né? Embora eu esteja em escola, mas eu tento aplicar muito da psicologia social dentro da escola, porque eu acho que tem tudo a ver com o ambiente escolar. Eu vejo, eu procuro fazer projetos, eu elaboro projetos junto com a minha supervisora de campo, mas muito voltado com roda de conversa, com prevenção a bullying, esses tipos de projetos que eu acho que tem a cara da psicologia social também, só que no ambiente escolar, né? Então, a tendência é a gente ficar muito preso às áreas que a gente gosta e que a gente acha que tem mais aptidão, né? E a gente acaba ficando mais cômodo, mais confortável, né? E aí isso pode prejudicar um pouco a formação, porque a gente se fecha muito em uma ou duas áreas, né? E não se permite conhecer outras áreas, porque a psicologia é muito ampla, né? Então é só esse comentário mesmo, assim. Eu achei fantástico da sua parte. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou comentando o que vocês falaram, o pessoal vai pensando se tem alguma pergunta ou alguma coisa. Primeiro dizer isso que o Gleison acabou de comentar, né? Que o curso é muito amplo. E graças a Deus que o curso é muito amplo, né? E a gente tem dentro da psicologia psicologias, né? Porque quando a gente vai estudar, eu não sei se vocês têm essa disciplina, eu não sei como é que é o currículo de vocês, mas eu tinha uma disciplina que era a epistemologia, né? Que era o conhecimento do conhecimento. Até isso é importante a gente ter em mente, né? Que quando a gente fala episteme, é o conhecimento, né? E o epistemologia é o estudo do conhecimento. Onde que esse conhecimento foi produzido? Em que contexto histórico, né, ele foi produzido? Aí vamos falar lá do mais comum, Freud. O Freud estava em que momento histórico, né, para que ele pudesse produzir esse conhecimento, né? A gente via lá a questão dos estudos lá da histeria, não vou entrar muito em psicanálise não, mas existia uma questão de gênero que não foi problematizada, que os principais sintomas apareciam nas mulheres silenciadas, né? E aí tinha o que a gente chama hoje na classificação dos transtornos mentais, né? Que é o transtorno dissociativo, que é a histeria que o Freud estudou, eram as mulheres silenciadas. E aí, só que a questão de gênero não era ainda tão em voga na época do Freud, por exemplo, né? E aí, em que contexto que surgem esses conhecimentos? Entende o que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa entender e às vezes a gente precisa pensar que essa abordagem teórica que eu escolhi, que eu me identifico, ela foi construída em que momento histórico? Né? No mestrado, por exemplo, a gente estudava a vida do autor. Um teórico da psicologia social, a gente pesquisar quem que era esse autor, a vida dele, pessoal. A gente fala assim, não, mas considerar, tudo é profissional, misturar pessoal com profissional, mas a biografia desse autor, ele diz muito do interesse que ele tem pela pesquisa. Porque a gente vê muita metodologia, né, que a nossa psicologia, ela não é, a quantitativa, ela é importante, mas a nossa pesquisa ela é qualitativa. E quando a gente fala de pesquisa qualitativa, a gente não pode falar de total isenção. Por isso a importância da intersubjetividade. A gente partilhar o conhecimento com outros seres, com outros saberes, porque a gente é contaminado pela nossa própria biografia. Tem um porquê da gente escolher determinada área para trabalhar. A gente está falando de trabalho, né? Tem um porquê da gente escolher. A gente precisa se conhecer, entender por que a gente escolheu determinada área, em que momento histórico a gente está, né? Porque todo esse conhecimento foi produzido dentro de uma historicidade, né? Então acho que isso é muito importante. E ela é ampla nesse sentido, né? A gente vai formar, vai entender tudo. Tem um grande amigo meu que está fazendo uma segunda graduação que ele fala, Fernando, eu tô louco, porque eu não vou conseguir ver tudo. Não vai. Você não vai entender, você vai experimentar o número maior de área possível. Mas é o campo que vai fazer ter experiência, entender o que você vê na teoria, é o campo mesmo. E mesmo nesses 15 anos, eu experimentei um monte de coisa, mas um monte de coisa da psicologia que eu tenho total desconhecimento, né? Porque o campo realmente é amplo. O Wendel vai falar a questão das ciências sociais, que eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho legal vocês todos estar fazendo uma segunda graduação, eu acho muito interessante você se prontificar a fazer uma segunda graduação,
Eu ainda quero fazer uma segunda graduação ainda. Agora estou no trabalho de maternar, vou parar um pouquinho, né, com aquela vida louca, como dos meninos, a vida louca, e vou diminuir um pouco, mas é importante, é legal demais você ter uma outra vertente, uma segunda graduação, viu? O ponto de vista da educação, da pedagogia, agora da psicologia, das ciências sociais, né? Na história, ao longo da história da psicologia social, a gente vê isso. Você falou das ciências sociais, né? Que a psicologia social, ela era uma psicologia social psicológica, tem até um livro da história da psicologia social, e ela fala disso, né, que a psicologia, ao longo da história, era uma psicologia social psicológica, ainda muito métrica, né, ainda muito quantitativa, e ela evolui para a psicologia social sociológica quando ela começa a abraçar os conceitos das ciências sociais. Mas ainda assim, né, a gente vê dentro da psicologia essa polaridade, né? Ou você fica ali na quantificação, ou você vai também para o lado da qualitativa, mas ainda contaminado por questões muito pessoais da sua própria biografia. Né? E aí a gente tem muito a aprender com as ciências sociais, que ela ensina a fazer uma pesquisa qualitativa séria, né? Que seja pouco contaminada pessoalmente. Ela tem instrumentos, né? Ela tem instrumentos validados de pesquisação, pesquisa e intervenção, que ela é construída junto com equipes, com outros saberes, né? E com outros profissionais, que contamina menos essa produção de conhecimento. Bacana, Fernanda. Mais alguma questão? Aqui. Pessoal, se você coloca aqui no chat, eu acho que tá abrindo o microfone, né, Fernanda? Tá tranquilo? Se só quiser fazer, eu quero fazer pergunta, quero deixar aqui para referência pessoal aqui. Vocês colocam aqui, gente, eu quero falar. Fernanda, assim, dá para me ouvir? Pode falar, Mariana, Mariana. tô te ouvindo. Isso. Eu só gostaria de adicionar, né, dentro do comentário da Renata, que o mais interessante da aula em si foi ter todo esse contexto, né, de ter a visão de uma profissional a respeito da psicologia no trabalho. Eu estou no primeiro período ainda, estou começando o curso, ainda estou tendo essa visão, e eu achei muito interessante poder receber, né, até mesmo esses conselhos, essa questão do estágio, porque, como falaram aqui, é uma área com muitas áreas, né? É muito amplo, um curso muito amplo. E às vezes a gente fica até perdido, né? Pensando, cara, será que eu vou me encontrar em algum curso? Será que eu vou ter essa visão? E ter essa ideia desde o início, né? De explorar os estágios, de entender como que é a psicologia dentro do trabalho, é muito enriquecedor, né? Como o Wendel falou, é muito interessante. Então, eu gostei bastante da palestra. Acho que aprofundou bastante em várias coisas que eu estou começando ainda a aprender, né? A gente tem a disciplina de metodologia, né, no primeiro período, que a gente começa a ver sobre os tipos de conhecimento, temos psicologia e direitos humanos, né, que a gente está justamente trabalhando essa questão do trabalho e sobre como, né, o trabalho, por exemplo, para Marx é o que nos diferencia dos animais, né, como é importante essa questão do trabalho para o ser humano e para as suas relações sociais. Então, só gostaria de dizer que foi muito boa a palestra e que eu gostei bastante, principalmente nesse sentido que a Renata mesmo falou, que é de receber esse conselho, né, receber essa informação de alguém que já está na área, que já está atuando, que já atuou em outra área, né, no caso, você, como disse, começou na clínica, né, depois passou para a organizacional, eu acho isso muito legal. Mariana, muito obrigada pela contribuição, né? Pela coragem de já estar se lançando aí. E eu te desejo boa viagem, assim, né? Que eu falo que começar a psicologia é uma viagem, assim, por mares imensos, desconhecidos, assim, né? E aquilo que eu falei no início, né? Para quem chegou depois, que eu falei, a gente tem esse desafio, né? Do trabalho enquanto tripalho, enquanto instrumento de tortura da Idade Média, e o trabalho romanceado, né? Que é o trabalho, eu vou ser psicólogo, vou ser feliz para sempre. De pensar que a gente vai sofrer trabalhando naquilo que a gente gosta. Mesmo quando a gente escolhe fazer alguma coisa que você acha que se identifica, né? Que é um local familiar, confortável, né? Você vai descobrindo isso, você vai descobrir que o sofrimento ele vai estar ali, atravessando a sua prática, né? Tem dia que eu chego lá no centro de referência
e é uma merda. Assim, poxa vida, eu não consegui ajudar essa família, eu não consegui fazer os encaminhamentos, né? Tem questões muito profundas, estruturais ali, né, para a gente poder resolver, problemas que a gente discute com a rede, não acha solução. Tem dias que eu falo assim, puta merda, essa intervenção foi muito legal. E tem dia que você fala assim, você não vai ter um reconhecimento. O reconhecimento, ele é muito... Você não vai ter esse reconhecimento público, né? Assim, às vezes você tem coisas que acontecem só você e o sujeito no corredor, ou quando eu faço uma visita domiciliar, porque já a gente faz visita domiciliar, e acontece uma palavra, uma intervenção que você faz pensar, que você fala assim, valeu. Valeu a pena as noites mal dormidas, valeu a pena todo o estudo que eu fiz na psicologia, a escolha que eu fiz, eu tô no caminho certo, mas tem dia que vai ser uma merda, né? Você fala assim, nossa, tô me sentindo impotente, meu poder de agir tá nulo. Então, eu te desejo boa viagem nesse sentido, né? Pelo seu relato aí. Pessoal, alguém quiser fazer mais alguma pergunta, comentário, pode abrir o microfone ou pode digitar aqui. Tem uma reforma aqui do lado, só desculpa que vai dar certo. Sobre enquanto eles vão pensando, a senhora me inspirou um tema aqui. Eu fiquei pensando sobre a questão da liderança feminina e a questão de fatores estressantes, assim, porque que eu já tive experiência assim, com chefes, assim, como que há às vezes, uma resiliente, como que esse enfrentamento do machismo no trabalho, eu imagino que seja um fator estressante também, que o exercício da liderança já é algo por si, né? Tem que lidar com uma série de conflitos. Eu acho que se é uma liderança feminina, eu acho que a carga de estresse ainda é maior, né? Imagino que... Eu fiquei pensando num algo assim eu não sei se tem estudo sobre isso, deve ter, né? Sobre questão da saúde, né? Nesse caso, do exercício de liderança, que é diferente, no caso, para o homem, né? A questão do machismo, né? Uhum. Olha, você quer fazer a segunda pergunta ou a gente comenta essa e... depois a gente lê aqui o comentário do Gleison, vou só comentar isso que você falou. Eu não entendi a sua pergunta no sentido de ter um líder feminino ou de ser um líder feminino. Você pode só esclarecer para mim? Assim, de ter um líder feminino, sabe? E Uhum. condições antes que ocorrem, né, por conta disso, né? Eu falo assim, até por conta de chefes que eu já tive assim, dá pra perceber que é um enfrentamento muitas vezes diferente, né? Questão de exigência, de posturas, né? Que eu imagino que que isso coloque mais um fator estressante, né, para esse exercício da liderança de uma mulher, né? Eu acho que tem várias questões aí, é um tema muito amplo também, acho que isso daria até uma outra palestra, né? É muito amplo mesmo, porque tem estudos que falam que, né, é fato, isso, quem faz pesquisa de gênero, que fala que a mulher ela ainda ganha menos que o homem, né? Assim, que tem esse fato de discrepância entre o salário que se paga para um homem que é líder e uma mulher que é líder, para executar a mesma tarefa. Existe estudo sobre isso, né? Com relação, vou falar primeiro a questão da liderança, depois eu vou falar da liderança feminina. Né, o que a gente tem discutido, por exemplo, é a questão do assédio moral. Né? A minha orientadora do mestrado, por exemplo, que é a Maria Elizabeth Antunes, né, que é uma pesquisadora na área de psicologia do trabalho, ela tem um artigo que ela fala do assédio moral no trabalho. E ela vai problematizar que existiam pesquisadores que falavam que o assédio moral era porque o líder era perverso. Existia um líder perverso que ele tinha interesse em adoecer a sua equipe, né? Em aproveitar a sua situação de poder para coagir, silenciar, maltratar alguém ou uma equipe. E aí depois a Beth Antunes ela vem com essa pesquisa trazendo que isso acaba sendo uma pressão macroeconômica, porque às vezes o próprio líder ele sofre de cima várias pressões de metas e que ele reproduz isso na equipe, né? Assim, exigente, ele acaba sendo
perverso, mas é uma perversidade não assim, ele tem uma característica de personalidade perversa, uma questão subjetiva de perversão, mas uma perversão social, né? Que existe um ambiente capitalista, que é a necessidade da lucratividade, que é a necessidade de metas, de produzir, 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 e que o líder que está ali, ele sofre, né? Agora, o que eu penso é que muitas vezes, eu acho que a gente tem que estar muito atento com relação além disso, né, que eu falei, né, da questão de que a gente precisa pensar que o próprio líder, ele é adoecedor porque ele está numa estrutura adoecida, uma estrutura macrosocial, econômica, né? E pensar também que no caso, por exemplo, pensando em questão de gênero, né, da mulher, que nós fomos criadas historicamente para concorrer mais do que para trabalhar a questão da cooperação, né? As mulheres, historicamente, são inimigas umas das outras, né? O próprio patriarcado, acho que a Luciana até problematizou isso uns dias atrás, né? Ela trouxe a questão do patriarcado, que o patriarcado, ele sempre foi promovido uma disputa entre as mulheres, né? Por isso que o conceito de sororidade, né, que o feminismo traz, de mulheres apoiando mulheres, é justamente para desconstruir. E eu percebo que nas organizações acontece muito isso, às vezes, né? Dos dois lados, tanto com mulher e com homem, que a própria estrutura perversa, ela não deixa que a equipe seja unida. Então, ela tem um líder que separa, um líder que adoece, que separa a própria equipe, trabalhar com. Ela, não é interessante para ela ter uma equipe coesa, uma equipe unida, né? Que essa equipe unida, fortalecida, a gente sabe que é vulcão, que derruba, né? E por outro lado, pensando em questão de gênero, né? Assim, no feminino específico, a gente percebe isso, que às vezes a liderança feminina é uma liderança feminina e que a construção da estrutura social, que é de disputa, a líder, às vezes, feminina, ela disputa, né? Não tem um comportamento de sororidade, de deixar crescer uma outra mulher, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem essas questões que a gente precisa problematizar. Eu não sei se eu respondi, se era isso que você tinha pensado. Não, isso mesmo. Me veio esse pensamento assim, mas é uma boa temática, assim. Depois vamos fazer uma palestra com essa temática, né, mais específica, né, mesmo porque o curso, a maioria de mulheres, pelo menos o que eu vejo da Faminas, aí tem uma outra questão, né, da questão, mas é outro tema também, e que eu acho que elas vão enfrentar, né, eu acho que eu imagino que aqui a maioria das psicólogas, eu não vou falar por alto, eu acredito que, não vou falar a maioria, vou falar que muitas vão ser chamadas para exercer cargos assim de gerência, supervisão, ou cargos que têm esse tipo de função, né? Gerenciar equipes e tudo mais, né? Então são coisas que elas, imagino que elas vão enfrentar também, né? E depois, em outro momento, seria mais bacana. E é bacana a professora falando, para a gente não, serve para a gente assim, para olhar essa questão que você falou da disputa entre as mulheres, tem gente que coloca isso como uma coisa, elas mesmas, não sei o quê, mas não entender o que está por trás disso. Essa concorrência, né, dessa disputa, né? Porque mulher desunida, e querendo meio que justificar uma situação, sendo que ela tem toda uma história, né? Nós somos história, assim, né? O que pensamos, assim, não é uma coisa que surgiu, né? É uma construção que vem de muito tempo, assim, né? A gente depois pensa, então, gostei a senhora me deu umas coisas para pensar sobre o tema também. E acho que o Gleison colocou aqui. Sim, o Gleison colocou, eu quero ouvir o Gleison. Você pode ler? Gleison, eu tô com... O Gleison quer falar, Gleison? Eu leio aqui para... Eu vou ler aqui, se ele manifestar, deixa ele falar. Ele falou que está olhando, por isso... Tá. Mas essa palavra, ele fala, agora eu entendi aqui, ó, por isso não posso ligar o microfone. Eu já entendi aqui. Mas sim. Essa palestra veio para acrescentar e muito as minhas questões quanto à abordagem. Entrei no curso pensando na psicologia de gestão de pessoas, mas as inúmeras possibilidades estão me fazendo pensar em outras áreas. Obrigado. Aquela questão do curso ser amplo, né? Sim. Das várias possibilidades que ele está.
aqui que ele entrou pensando na questão de pessoas, mas ele está vendo que é muito além disso, né? Eu vi também que é, principalmente questão da gestão de pessoas, né? Sim, Que eu dentro queria dela falar para o pode ter muitas. Uhum. eu queria falar para o Gleison, assim, que para ele também não desistir da psicologia organizacional, para ele ter ela em mente também, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem é muito fácil a gente ser psicólogo social num ambiente propício para isso. Então, lá na prefeitura, todo mundo é da social, é fácil as conversas, é mais fácil a gente conversar, né? Decidir, votar, quando a gente tem pessoas que pensam como a gente, né? Que já estão, que problematizam as mesmas questões que a gente. Agora é muito mais difícil você estar num ambiente em que esse terreno é fértil. Então, estar dentro de uma organização privada, por exemplo, né? Que tem uma linguagem que eles falam que é sangue nos olhos e serra nos dentes, e pensar nesse âmbito, né, das ciências sociais, da psicologia social, das ciências sociais. E conversar numa linguagem com o dono do capital, né, com os gestores lá que trabalham com gestão de resultados, demonstrando para ele, por exemplo, que os transtornos mentais relativos ao trabalho é um tiro no pé, né? É um tiro no próprio pé, que atrapalha a própria construção da lucratividade. Se for pensar, né, no frigir dos ovos, o que acontece é isso. Então, que a gente tem uma linguagem social, assim, né, de sensibilização que é mais aceita no meio social, mas você conversar isso com um dono de empresa, com um diretor, né, de empresa e com uma linguagem apropriada, e às vezes você precisa, eu via muito isso no RH, na consultoria de RH, que você precisava pegar números e mostrar para ele, trabalhar junto à saúde e segurança do trabalho, trazer os dados e conversar com ele, demonstrando números, né, aliando a quantitativa com a qualitativa, para provar qual que é a importância de dar uma visibilidade àquele trabalhador enquanto cidadão, enquanto humano, né? É, é um desafio, não é fácil, porque a linguagem é outra. A linguagem da administração é outra, né? Então a gente não pode existir tanto assim, não, sabe? A gente tem que estar nesses espaços também. A gente precisa, enquanto missão, estar nesses espaços também. Ele está agradecendo aqui, eu não sei se a pessoa não está vendo o chat, ele falou que entendeu e disse aqui, muito obrigado. Obrigado, Gleison. Para agradecer, a senhora quer fazer alguma conclusão, quer alguma remate? Você tem mais alguma pergunta? Não é essa pergunta que você fez mesmo, né? Mais Isso. alguém? Eu queria, então, para, né, chegar para o final, agradecer mesmo novamente, né, o acolhimento, essa carinha boa que Renata e o Wendel têm, que é uma carinha acolhedora, esse cara de psicólogos mesmo, né? Que faz falar, né? Faz a gente falar, e esse olhar, esse brilho nos olhos é que a gente tem que ter para acolher quem a gente vai acolher, né? A gente precisa ter esse brilho nos olhos para fazer as pessoas falar, né? Da experiência delas, seja nas minorias, seja nos espaços institucionais, em vários espaços sociais, né? A gente precisa ter essa vontade de ouvir. Então, mesmo quem não participou, ouviu, né? E acho que a principal característica do psicólogo é gostar de ouvir, querer aprender. Então, eu acho que eu queria agradecer o Renato, especialmente, a Renata e o Wendel, mas todos que estiveram aqui ouvindo, né, me ouvindo. Eu queria também deixar o meu Instagram profissional, porque eu estou sempre produzindo alguma reflexão lá, se vocês quiserem seguir, que é o psicóloga Fernanda Reis. Então, se alguém quiser acompanhar lá as minhas discussões, as minhas reflexões, estou sempre por lá. Se a senhora quiser postar o link aqui, eu posso postar também no chat aqui. Se quiser mandar pelo WhatsApp aqui no chat, o link do WhatsApp. Eu acho que eu. Né? Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Porque eu tô no. Eu, tô Ou então, se a senhora me mandar depois, eu vou mandar depois, porque eu tô mando. fazendo Meet pelo celular, né? Porque meu notebook tá sem microfone, aí eu tô fazendo pelo celular e eu teria que sair aqui da sala. Beleza. Professor, a gente queria agradecer em nome da LAPS, da Liga de Psicologia Social e Direitos Humanos. Assim, que aula, foi melhor que eu imaginava. Professor, foi muito, muito bacana, tá?
A Deise postou aqui, eu acho que o link. Perdão, desculpa, interrompi você. Mas acho que a tem um link Deise, ela conseguiu achar e postou aí no grupo, no chat, minha página profissional. Obrigada, Deise. bacana. E agradecer, foi uma aula mesmo, foi eu tinha que me controlar, que toda hora eu pensar professora Fernanda, e foi muito bacana, assim, abriu muitas possibilidades, foi muito leve, foi uma conversa bacana, sem perder profundidade, a gente vai chamar mais vezes, eu não devia ter feito, então palestra a gente vai chamar mais vezes, foi muito bacana, foi mais do que a gente imaginava, a gente gosta de ter essa conversa assim, próxima mesmo, e rica de experiência, de reflexão, tá? E mais uma vez, assim, e agradecer os presentes aqui também por ter compartilhado com a gente aqui esse momento, né? Foi muito bacana, professora, de coração, abriu muitas possibilidades para a gente aqui, e é bom para a gente pensar a questão do curso, para não ficar muito ansioso, porque tem coisa que só quando estiver lá no front, né? Não Sim. adianta pensando muito aqui não, senão a ansiedade ataca a gente aqui, é pior, né? É muito isso. Agradecer, e eu vou postar aqui, gente, o link da lista de presença e vou postar do Instagram da Liga de Psicologia Social, tá? Para vocês seguirem a gente também, seguir a professora lá. Acabei falando, mas é professora também. É professora mesmo, é. Professora, né? Não tem só porque não tá mais, ela é professora. Isso aí a gente... Professor aprendiz, né? Porque o Guimarães Rosa, ele fala, né, que mestre é aquele que de repente aprende. Então a gente não pode perder isso de vista nunca, nunca, nunca. Sim. Então tem um ano que eu não sou mais como que eu estou na sala de aula, estou como assessor pedagógico, eu sinto uma falta. É um ambiente muito... Ele está falando da questão de fazer um segundo curso, né? É interessante que meus colegas têm metade assim, da minha idade, e no início eu fiquei pensando assim, se eles me aceitariam, e eu fiquei surpreso assim, com eles. Assim, eles são muito interativos, assim, são curiosos. Se a gente tiver abertura, né? A gente consegue entrar no mundo deles também, conversar, e eles entram um pouco no nosso também. Está sendo uma experiência muito bacana, assim, fazer uma graduação, sabe? Uhum. Inspirou. Quem sabe eu vou fazer futuramente também uma outra. Muito bom. No início a gente fica pensando assim, se vai ter pique, e os colegas que são de uma outra geração. Para mim isso não é problema, não. Até achar que poderia ser, mas não é, não. A gente... É um ambiente muito bacana, sabe? Foi Muito imaginado. rico. Assim. Vou postar aqui, se você quiser seguir também o nosso... Vou tomar mais tempo da senhora, não. Então, muito obrigado. Vamos chamar mais vezes, tá? Se você quiser Eu que seguir o nosso... agradeço a oportunidade. A gente a construir a Lapso, ela tem pouco tempo, a gente foi criada em novembro do ano passado, então a gente tem muitos desafios ainda para trazer mais esse social para o curso, né? A gente tem isso na veia, trouxe muito isso. A gente não perdeu esse foco. O foco da Lapso é o social mesmo, né? A gente sabe que tem outras linhas que não gostam muito, né? Mas a gente está lá para lembrar que existe social, a gente está imerso na sociedade, e por mais que a gente faça alguns queiram fazer aquela coisa mais métrica, o social vai aparecer na métrica também, inevitavelmente. Então, despedir aqui do pessoal, não vai tomar mais tempo da senhora. Sigam a Parabenizar gente. vocês também. Eu achei a página, né? Eu andei dando uma visitada, estou seguindo também. Eu achei a página muito organizada e a abordagem, né? Sua e da Renata, muito organizada. Eu falei, esses meninos vão longe. Tô vendo que esses meninos vão Equipe boa, bombar. Então, desejo boa sorte para vocês, viu? né, a professora Luciana, e assim, vamos instruindo, sabe? A gente estava no início muito ansioso, eu comecei até a ter um esgotamento, qual trabalho ali, curso, mas a gente teve que baixar um pouco a bola, porque é uma construção e não é do dia para o outro que a gente vai aprendendo, vai andando e vai aprendendo o caminho enquanto caminha, né? Então, professora, muito obrigado. E, pessoal, fiquem com Deus. E obrigado pela participação aí. Obrigada. E bom descanso. Bom sábado para todos. Isso.